Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versos 21 a 38. Vamos ficar em pé? Vamos exibir o texto bíblico aqui na nossa projeção. Vamos fazer a leitura conforme a projeção e a gente vai lendo. Eu vou lendo um versículo e os irmãos vão lendo o outro de forma congregacional, tá bom? E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Vamos juntos? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aleluia! E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Agora era viúva de 84 anos, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Pai, a tua palavra foi lida. Pedimos que o Espírito do Senhor manifeste aos nossos corações o entendimento dessa palavra e que na noite deste dia sejamos abençoados, edificados e transformados pela palavra do Senhor. Usa-nos como instrumento, ó Deus, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queiram sentar, meus irmãos. Esse nome tem poder. Amém? O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus manifesta glória, o nome de Jesus manifesta a graça de Deus, o nome de Jesus nos traz o amor do Pai. O tema de missões mundiais para este ano nos traz o Jesus que foi entregue na cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O amor do Pai se manifesta no modo como o Filho se revela
no modo como o Filho assume a sua forma humana. O amor do Pai se manifesta em ações, como foi dito hoje à noite pelo nosso executivo de missões, muito mais do que um sentimento, é um amor que se manifesta em atitudes, ações concretas, objetivas, que mostram o envolvimento daquele que ama com a causa a quem ele ama. Então nós temos aqui em Jesus um nome de fato poderoso. Mas eu quero trazer para a sua reflexão um pouco do contexto do nome na Bíblia. Na Bíblia, os nomes têm um significado muito profundo e simbólico. Eles não são apenas identificadores, mas frequentemente eles refletem o caráter, eles sinalizam para a missão ou o destino de uma pessoa. Muitos nomes bíblicos estão relacionados a atributos de Deus, profecias ou eventos significativos na história da salvação. Por exemplo, o nome de uma pessoa muitas vezes transmite algo sobre o seu propósito ou aquilo que é intervenção divina na sua vida. O nome Adão, por exemplo, significa terra ou homem, falando de onde o homem vem do pó da terra. O nome de Isaías significa salvação do Senhor. Isaías foi um profeta que proclamou para o povo de Israel a salvação divina. Quando Deus muda o nome de alguém, Ele está na realidade mudando não apenas a identidade, não apenas transformando o modo como a pessoa se auto-percebe, mas Ele está também mudando aquilo que é a missão de vida da pessoa. Abrão, por exemplo, tem o seu nome transformado para Abraão, pai de nações. Paulo experimenta uma transformação depois que ele tem aquele encontro com Deus. Aquele que era o Saulo, perseguidor, agora se torna o Paulo perseguido, aquele que sofre por amor a Cristo. O próprio nome Jesus, que em hebraico Yeshua ou Josué em português, significa o Senhor salva. É alguém que traz no seu próprio nome aquilo que é a sua missão de vida. Ele reflete aquilo que seria a causa pela qual ele entregaria a sua vida ao mundo, o amor de Deus que salva a humanidade. Isso está anunciado lá em Mateus 1, verso 21. No Novo Testamento, portanto, meus irmãos, o nome de Jesus é o nome central. Filipenses 2, de 9 a 11, por exemplo, vai nos dizer que ao nome de Jesus, ou diante do nome de Jesus, se curvarão todos os joelhos, todas as pessoas se dobrarão diante do Senhor, e assim haverão de reconhecer a grandiosidade, a autoridade, a divindade, o poder do seu nome. Portanto, os nomes na Bíblia são muito mais do que simples rótulos. Eles carregam significados profundos que revelam a ação de Deus e os propósitos divinos na vida dos seus seguidores. Há muitos pais que não se cercam do cuidado de buscar o significado do nome dos seus filhos. E é importante observar o significado antes de dar um nome a um filho, antes de dar um nome a uma filha, ver o que aquele nome representa, qual é a mensagem, a carga histórica e significativa que aquele nome traz. Isto é sempre muito importante. Quando nós olhamos esse texto bíblico de Lucas, capítulo 2, nós temos a pessoa de Jesus sendo apresentada ali no templo, e nós vemos como o escritor vai dar uma ênfase ao nome de Jesus. Nós vamos perceber que Lucas
na narrativa que ele está fazendo dessa história de amor que é a chegada de Jesus ao mundo, Lucas tem o cuidado de apresentar os fatos que antecedem o nascimento de Jesus. Ele tem o cuidado agora de mostrar a anunciação prévia do nascimento de Jesus, e agora ele está falando da apresentação de Jesus no templo. No entanto, no verso 21, ele vai deixar claro o destaque que é dado para o nome Jesus. Ele vai dizer: esse nome tinha sido dado pelo anjo antes do menino ser concebido. Aí você percebe algo extraordinário. O sexo de Jesus é revelado antes do seu nascimento. Quando o anjo chega e diz: olha, você vai ter um menino. O nome de Jesus é dado antes dele nascer. Ele se chamará Jesus. Da mesma forma, a missão dele é dada antes do seu nascimento, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então nós temos em torno da pessoa de Jesus aquilo que ele seria muito antes da sua chegada ao mundo. O profeta Isaías, já 700 anos antes, se referia a ele como Emanuel, o Deus conosco. Dizia dele que seria o príncipe da paz. Aí quando nós chegamos lá em João, Jesus diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Uma paz frágil, uma paz de acordo, em que quando um dos lados quebra o acordo, essa paz se esvai. Mas ele diz: deixo-vos a paz, não vos-la dou como o mundo a dá. De que paz Jesus está falando? De uma paz profunda que vem ao interior de cada um daquele que tem uma experiência autêntica com ele. Uma paz profunda que faz com que você olhe para a palavra do salmista no Salmo 91, e ele está dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque a paz que habita em você lhe dá a certeza de que o Senhor está contigo. Aquela paz que faz com que você veja a tempestade se formando, seja pelas circunstâncias, seja pelos problemas que lhe advêm, mas você tem a certeza que Ele continua no barco, Ele está ali. E na hora que você não tem capacidade de lidar com a crise, você vai lá e diz: acorda, Senhor, nós estamos perecendo. Este é aquele que nos dá uma paz profunda, que transforma a nossa vida. E aí a palavra vai nos dizer lá em Lucas 1:31, aquilo que seria o nome, a missão, o sexo de Jesus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Nós já mencionamos para os irmãos aqui o valor desse título dado pelo anjo ao nascimento de Jesus, ao afirmar que ele seria grande. Nós já colocamos para os irmãos que grande para com Deus não é necessariamente a pessoa bem-sucedida segundo o conceito do mundo, mas grande para com Deus é aquele que cumpre o propósito que Deus reservou para você. Você pode até ser desprezível aos olhos do mundo, mas se você cumpre o propósito que Deus tem para você, então você terá cumprido a missão da sua vida. Isso é encontrar uma vida que tenha valor, que tenha significado. E quando você então tem clareza de qual é a missão que Deus tem para a sua vida, e você a cumpre, então certamente Deus considera você alguém digno de receber o vinde bendito do meu Pai. Porque se olharmos o termo grande, do ponto de vista do que é o sucesso para o homem,
Jesus, ao terminar numa cruz, poderia se dizer que fracassou. Mas o propósito de Jesus, o propósito de Deus na vinda de Jesus, era que ele chegasse até aquele ponto exatamente para salvar o homem dos seus pecados. Porque, sendo Deus justo, ele não aceitaria justificar o homem sem que houvesse o derramamento de sangue, sem remissão, não há remissão sem o derramamento de sangue. Então, o sangue do Cordeiro puro e inocente é aquele que Deus toma como algo que justifica o pecador, que se identifica com ele, que o reconhece e confessa nele os seus pecados. Portanto, Jesus é grande, porque cumpre o propósito que Deus tem para ele. Agora, eu pergunto aos irmãos se você conhece algum personagem na história cujo nascimento tenha sido antecedido por tantas anunciações significativas como essas que estão em torno do nome de Jesus. Falar qual será o seu sexo, qual será o seu nome, qual será a sua missão. Você conhece mais alguém na história que teve esse tipo de revelação previamente? Se você conhece, eu queria que você me apresentasse, porque eu não conheço. Portanto, em torno do nome de Jesus há algo que não se compara a nenhum outro vulto da história. O poder do nome de Jesus, meus irmãos, no cumprimento da promessa de Deus. Verso 21. 8 dias depois veio o tempo de circuncidar o menino. E lhe puseram o nome de Jesus, nome dado pelo anjo antes dele ser concebido. A circuncisão e o nome dado a Jesus cumprem a promessa que Deus havia feito a Maria e José. Mas também é o momento em que se cumpre a lei de Moisés. Nós vemos então que Jesus nasce sob a lei e Jesus atende, respeita e obedece a lei naquele momento. Ele é apresentado no templo sob a lei, versos 22 e 23. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Vejam os irmãos, Jesus não chegou ao mundo chutando a porta e dizendo: eu não vou cumprir aquilo que é próprio da lei, mas ele chega respeitando aquilo que era a lei da época, e ele cumpre a lei porque ele não peca, e nenhuma outra pessoa havia conseguido cumprir a lei, porque todos pecaram. Romanos 3 é claro, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é o quê? A morte. Então, todos que passam pela morte, colhem a consequência do pecado. Jesus não pecou, então ele passa pela morte para tomar sobre si o pecado de todos os outros pecadores. Então ele cumpre a lei, mas ao mesmo tempo que ele cumpre a lei, ele se coloca como alguém maior do que a lei. Hebreus vai nos mostrar Jesus como esse que é maior do que a lei, porque ao cumpri-la, a lei agora já não tem mais poder sobre ele. Então ele se torna aquilo que é a expressão maior de um Deus que resolveu por graça, resolveu por amor, resolveu dentro do seu próprio sentimento de acolher os pecadores, ele decide não mais levar em consideração a capacidade do ser humano de andar ali na linha de não pecar. Ele considera que para o ser humano receber o seu perdão, ele precisa reconhecer a sua condição de pecador, pedir perdão, arrepender-se e dizer para Deus: entra na minha vida e transforma o meu ser e faz de mim essa nova criatura. Então Deus, na sua graça, no seu amor, nos elege como seus filhos em Jesus, não por mérito nosso, mas pelo mérito que Jesus conquistou na cruz. Portanto, se há algo significativo para cada pessoa que crê no Senhor, é
poder olhar para a cruz e dizer: ali estão justificados os meus pecados, ali está crucificado o meu eu, ali está crucificada a minha carne, ali está tudo aquilo de ruim que eu trago na minha natureza, porque Deus, na sua graça, me aceitou na pessoa de Jesus. Não é mérito nosso, meus irmãos, é mérito dele. Não pense você, não pense eu, não pensemos nós que somos isentos ou imunes ao pecado, imunes às tentações, à queda, às nossas fraquezas, porque se não é Ele nos guardando, nos protegendo, nos defendendo, certamente todos nós continuaríamos andando segundo o curso de uma natureza pecaminosa. Mas porque o Espírito que habita em nós nos torna sensíveis para entender aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada, então o Espírito que habita em nós mostra o que é errado, mostra o que é pecado, mostra o que transgride o pacto, a aliança com Deus, de modo que Ele nos guia pelo caminho da verdade. Por isso que a palavra do Senhor nos diz o seguinte: aquele que é santo, santifique-se mais, porque aquele que se santifica, ele se torna mais e mais sensível à orientação do Espírito, aquilo que é ser guiado pelo Espírito, como nós vamos ver, acontece com Simeão. Nós vamos perceber aqui neste texto de Lucas, que os pais de Jesus o levam ao templo, cumprem a lei no 8º dia do seu nascimento, mas também cumprem a lei no que diz respeito à oferta, aquilo que eles deveriam dar. Vejam, verso 24, e também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Se você já teve o cuidado de ler o livro de Levítico, de ler o Pentateuco com atenção, você já percebeu que ali, naquelas leis estabelecidas por Deus para o povo de Israel, as rolinhas e os pombinhos eram a oferta menor que alguém deveria consagrar ao Senhor por conta da sua natureza, por conta de atos de infração, de pecados cometidos. Então, era aquilo que os mais pobres conseguiam ofertar, era aquilo que as pessoas mais humildes conseguiam dar, fosse um pombinho, fosse uma rolinha, fosse algo bastante acessível a todas as pessoas. E aí nós vemos que os pais de Jesus, que alguns da corrente da teologia da prosperidade quer apresentar como se fosse um empresário, alguém que tinha empresa de carpintaria e tudo mais, não é? Na realidade eles eram muito pobres, os pais comparecem à presença de Deus não de mãos vazias, mas eles comparecem diante do Senhor levando aquilo que estava ao seu alcance, a despeito da pobreza extrema. Com isso nós aprendemos, meus irmãos, que ninguém é tão pobre que não tenha algo para oferecer para Deus. Ninguém é tão escasso de recursos que não tenha algo para consagrar ao Senhor. Certamente, toda pessoa que entende que Deus é a fonte de toda a sua provisão, entende também que deve consagrar ao Senhor aquilo que Ele tem nas suas mãos de melhor. O nome de Jesus representa a fidelidade de Deus, a fidelidade em cumprir as suas promessas. Quando nós chamamos, quando nós clamamos por esse nome, nós estamos confiantes de que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E se você confia no Deus que te dá aquilo que prometeu, você então tem razão de crer, você tem motivo para ter fé, não é? O nome de Jesus liberta e traz revelação. Lucas 2, 25 a 27. Eis que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem, justo e piedoso, aguardava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão aguardava a promessa de ver o Messias antes de morrer.
Quando ele vê Jesus, ele reconhece o poder do nome de Jesus e a missão divina daquele menino. Simeão adora a Deus, Simeão glorifica a Deus, Simeão reconhece a presença de Deus na vida daquele menino. O menino, o nome de Jesus revela assim a salvação de Deus e a resposta da esperança do seu povo. O nome traz a revelação espiritual. O nome liberta aqueles que aguardam e creem em sua vinda. Ele é a esperança de todos os tempos. Diz a Bíblia que Simeão foi movido pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido, ele foi levado pelo Espírito. Meus irmãos, o quão movidos cada um de nós temos sido pelo Espírito Santo. O quão consciente nós estamos que o Espírito de Deus é que está nos levando a fazer o que nós fazemos. E aí eu quero provocar vocês com aquela pergunta daquele romance centenário. Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Isso significa perguntar antes de agir: Jesus iria a esse lugar que eu vou? Jesus acessaria esse site que eu quero acessar? Jesus se envolveria com essas pessoas que eu quero me envolver? Jesus usaria a substância que a minha carne está pedindo para usar? Em seus passos, o que faria Jesus? Alguém que é guiado pelo Espírito é alguém que é sensível à direção do Espírito de Deus. É alguém que está sensível para entender quais os caminhos pelos quais Deus quer que ele ande. O quão movidos nós temos sido pelo Espírito, de modo a entregar e a entender e a confiar na orientação do Senhor para a nossa vida. Em terceiro lugar, o nome de Jesus, meus irmãos, desperta profecia e cumprimento. Lucas 2, 28 e 35. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Aqui nós temos um profeta idoso que aguardava com expectativa a vinda do Messias, e quando ele o vê, ele diz: agora pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Eu considero aqui Simeão chegando ao final da sua vida, com a consciência em paz, podendo dizer: Senhor, eu quero te agradecer, porque eu vivi tudo aquilo que o Senhor me deu a bênção de viver. Eu estou partindo dessa vida entendendo que a minha missão foi cumprida. Aquilo que o Senhor me prometeu se cumpriu. O Senhor havia prometido que ele não morreria antes de ver o Messias. E ele então reconhece o poder que habita na pessoa de Jesus. Naquilo que nós lemos de forma conjunta, coletiva aqui, nós temos essas expressões que estão traduzindo aquilo que era a percepção de Simeão. Ele via em Jesus o poder para salvar, ele via em Jesus o poder para alcançar todos os povos, não apenas o povo judeu. Ele via em Jesus o poder de iluminar a alma de todos os gentios, o que significa nós, que aqui estamos hoje à noite. Ele via naquele menino o poder para revelar a glória de Deus a todo o Israel. Ainda hoje, tem muitos em Israel que não acreditam que o Messias já veio. Então a oração é para que Deus abra os olhos e eles percebam em Jesus esse Messias que já veio. Mas Simeão via naquele menino o poder para revelar o que está no mais íntimo do coração humano. Verso 35 vai traduzir isso. Ele via também o poder para libertar e salvar, assim como para julgar e para condenar. Então, em Jesus, há um poder libertador para salvar, para transformar, mas em Jesus também há um poder para julgar e para condenar.
se no seu primeiro, no seu nascimento ali na manjedoura, ele veio para salvar, quando ele voltar, ele volta para julgar, ele volta para dizer qual é a sentença reservada para cada um. Simeão profetiza, meus irmãos, que Jesus será luz para os gentios e para a glória do povo de Israel. O nome de Jesus, portanto, é um nome que tem um impacto universal. Tem um impacto universal. Nós sabemos que alguns países daquela região do Oriente Médio são países completamente fechados para o Evangelho de Jesus Cristo. Os evangelhos não podem ter acesso ou não é permitido naqueles países. Muitas vezes o evangelho entra nos corações, liberta pessoas escravizadas, e quando os pais descobrem, muitas vezes deserdam os filhos, consideram os filhos não mais seus filhos. Então, aquilo que se diz na palavra que Jesus é o nome que representa muitas vezes um contrassenso na própria família, uma controvérsia na própria família, em que pais se colocam contra filhos, filhos se colocam contra pais. Isso acontece no mundo árabe, na região ali do Oriente Médio, mas há algo extraordinário que tem acontecido também, que é o fato de que Jesus tem se revelado em sonhos a muitos muçulmanos. Eles conseguem em sonhos ver alguém que mais tarde eles identificam como sendo a pessoa de Jesus. O Jesus que ama tão intensamente que se revela mesmo entre regiões em que pessoas não tenham liberdade para falar dele, ele se manifesta e se revela a pessoas em forma de sonhos, porque esse Jesus ama com o interesse de salvar. A Bíblia diz que Deus não quer que as pessoas se percam, a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Mas nós sabemos, como disse o Simeão, ele seria razão para a salvação de muitos, porque nem todos viriam a crer no seu nome. Então, a profecia de Simeão revela o poder no nome de Jesus, mas ao mesmo tempo mostra que cada um é livre para fazer a sua escolha e tomar a sua decisão. O nome de Jesus, meus irmãos, vai além das fronteiras geográficas, vai além daquilo que seriam os limites do tempo, as fronteiras temporais. Quando nós cremos no seu nome, ele faz então a transformação para a nossa vida e transforma a nossa vida em relação ao mundo também. Em quarto e último lugar, o nome de Jesus testemunhado por Ana, Lucas 2, 36 a 38, e eu destaco o versículo que diz: e vindo na mesma hora, dava graças a Deus, e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Isto é Ana, uma profetisa que fora casada por 7 anos, estava agora com 84 anos, e desde que ficara viúva, nunca mais se casara e passara ali a sua vida dedicada à oração, dedicada a buscar o Senhor. Ana é aquela mulher que reconhece a importância de Jesus, e ela começa então a anunciar a vinda de Jesus. O nome de Jesus, meus irmãos, traz uma resposta de adoração e traz uma resposta de testemunho. Aquele que é impactado pelo nome do Senhor, ele tem a alegria e o prazer de adorar, mas ele também tem a alegria e o prazer de anunciar, de passar adiante para outros a mensagem do nome que liberta aquele que está escravizado e aquele que está perdido nos seus próprios pecados. O nome de Jesus, portanto, desperta em nós o desejo de testemunhar, o desejo de compartilhar a boa nova com os outros. O poder do seu nome nos compele a anunciar a redenção que ele trouxe. Por isso, nós precisamos completar a missão anunciando o amor do Pai, entendendo que aqueles que hoje foram alcançados pelo nome de Jesus, são esses que estão com bastão nas suas mãos e que estão com a responsabilidade das suas mãos. Então,
nossa geração é aquela que tem o chamado para proclamar, para anunciar. Por quê? O bastão do Evangelho está nas mãos de cada um de nós. E como numa corrida de revezamento, essa é a nossa hora. Se é a nossa geração que vai cruzar a linha de chegada, não sabemos. Pode ser a próxima geração. Então, se é a próxima geração, nós somos o pilotão que está vindo na corrida, segurando o bastão para passar para a próxima geração. E a próxima geração pode estar representada pela nossa juventude, pode estar representada pelas nossas crianças. O fato é que a geração que está com o bastão nas mãos é a nossa. Então, testemunhar, glorificar a Deus é papel que compete a nós fazer para inspirar a próxima geração, para que ela leve adiante essa mensagem. Ah, meus irmãos, quão gratificante é receber de Deus a garantia de que você não morrerá sem ver o Cristo do Senhor. Simeão recebeu essa garantia de não morrer antes de ver o Messias. Talvez você esteja num momento da sua vida em que as dúvidas, as incertezas, as inseguranças, as tomadas de decisão permeiam sua jornada e você não sabe em quem crê, no que crê. E você está então tanto quanto à deriva, sujeito ali a ser levado em uma direção ou em outra, de acordo com aquele a quem você mais escuta, aquilo que você mais recebe. Mas eu quero dizer a você que você deve orar a Deus e dizer: Senhor, não me permita partir desta vida sem verdadeiramente ter uma experiência com Jesus, sem verdadeiramente conhecer o Messias. Não me deixe partir desta vida sem antes conhecer o Messias, o Salvador, esse Jesus a respeito de quem eu ouço falar, mas que eu ainda não consigo entender e recebê-lo como Senhor. Se você faz essa oração e Deus lhe dá essa garantia, então, meu irmão, você recebeu o maior prêmio da sua vida. Verso 25 de Lucas 2 vai dizer: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Seja justo, seja piedoso, seja você uma vida de oração, uma vida de expectativa em Deus, e certamente o Senhor vai lhe revelar coisas grandiosas. O Espírito do Senhor vai te mostrar coisas grandiosas. Mantenha um coração diligente em ser fiel a Deus. O nome de Jesus é muito mais do que uma palavra. Ele é o cumprimento das promessas de Deus, a revelação da salvação. Ele é a fonte da luz e a redenção para todas as pessoas. Quando invocamos o nome de Jesus, nós estamos chamando e clamando pelo poder divino que transforma vidas, que cura, que liberta, que traz esperança, que traz novo significado de vida. E eu quero desafiar você. Vamos viver em função do poder do nome de Jesus. Vamos reconhecer a autoridade e proclamar a sua salvação. Que nós possamos, meus irmãos, ser como Simeão, homens e mulheres que juntamente como Simeão e Ana estiveram prontos para adorar, para compartilhar, e que estiveram esperando no Senhor. Não canse o seu coração, não desvaneça na sua fé de esperar no Senhor. Ainda que você ouça notícias, veja o mundo aparentemente entrando em convulsão, as pessoas falando de guerra, as inseguranças aumentando entre as nações, ainda que o seu coração tende a ficar apavorado, eu quero dizer para você: Deus, o Senhor da história, tem o controle, e Ele não vai deixar que nada aconteça sem a sua permissão. Portanto, descanse, confie,
coloque o seu coração nas mãos dele e aprenda a descansar no Senhor. Amém? Você pode orar nesse instante? Ore a Deus. Ore ao Senhor, agradeça a Ele pelo poder do nome de Jesus. Agradeça porque um dia você reconheceu nesse nome o Salvador. Peça ao Senhor força para viver na luz do Senhor, para ser uma testemunha do Senhor, para ser um porta-voz da mensagem do Senhor. Peça a Deus para fazer de você alguém que viva segundo a glória de Deus. E você pode nesse momento assumir um compromisso de fé e dizer para Jesus que quer consagrar a sua vida a Ele, quer colocar a sua vida nas mãos dEle e quer ser guiado pelo Espírito dEle. Se você faz essa oração nessa noite, eu convido você para assumir um compromisso ao lado de Jesus. Senhor, eu te peço que nesta noite o teu nome esteja, ó Deus, despertando na mente e no coração de cada um de nós a convicção do poder que há no nome de Jesus, da autoridade que há no nome de Jesus, que o nosso coração repousa em paz na certeza que o Senhor tem o controle de todas as coisas e no tempo do Senhor, Jesus voltará para resgatar os seus filhos, para resgatar a sua igreja, para levar para junto de si mesmo todo aquele que nele crê. Ó Deus, que a palavra do Senhor dita ali na casa de Zaqueu, seja uma palavra que se cumpra entre nós também. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os pecadores que entre nós ainda não se arrependeram, que possam olhar para o nome de Jesus e encontrar em seu nome alento, esperança, cura, transformação e possam ter um encontro de fé verdadeiro com o Senhor. Deus, em nome de Jesus eu te peço, liberta aqueles que estão oprimidos pelos pecados e traz restauração e salvação nesta noite. A ti bendizemos e louvamos agora e sempre. Amém. Amém. Vamos ficar.